Prezados irmãos e irmãs, também a nossa saudação a todas as pessoas que acompanham esta celebração da Eucaristia, se unem nesse espírito de oração e de fé através das redes sociais. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, poderíamos dizer que tem um tema em comum: a sabedoria. A sabedoria que não é apenas a aquisição de conhecimentos e informações, mas a sabedoria que é fruto de um aprendizado de quem tem uma atitude fundamental. E qual é esta atitude fundamental? Aquilo que Salomão diz na primeira leitura: ele se reconhece adolescente. E naturalmente não podemos apenas pensar uma adolescência no sentido cronológico de pouca idade, mas uma adolescência como uma atitude de reconhecimento que ainda precisa aprender muito. E por isso é fundamental, para que nós alcancemos a sabedoria verdadeira, uma atitude de quem reconhece que ainda não sabe tudo. E vejam que é uma atitude enraizada numa humildade, porque ele, sendo o rei Salomão, poderia cair na presunção simplesmente do seu status, da sua condição, de já numa atitude prepotente, como tantos reis ao longo da história, simplesmente não reconhecer uma necessidade de aprender. E por isso essa é uma atitude fundamental para quem deseja alcançar a verdadeira sabedoria. Isto é, reconhecer a sua necessidade, que torna o seu coração, a sua mente abertos, sobretudo para acolher aquilo que Deus nos ensina. E como nós cantamos no Salmo, é a palavra de Deus a fonte da sabedoria. E por isso nós precisamos amar esta palavra. E essa palavra, ao longo da história, tem se revelado sobretudo através dos acontecimentos, através dos quais nós aprendemos. E quando nós lemos a Sagrada Escritura, o registro dessa palavra, a expressão desta palavra, nós vamos ver a sabedoria de Deus, sobretudo na sua criação. Então Deus nos ensina, se nós de fato estivermos atentos, se pudermos contemplar a sua obra. Então a grande fonte de conhecimento e de sabedoria para o ser humano é a própria natureza, é a própria criação. As grandes lições que nós aprendemos vêm justamente daí. E o que acontece? Um grande perigo quando o ser humano abandona esta atitude da verdadeira sabedoria, de reconhecer que precisa aprender, e aprender da palavra de Deus, e a palavra de Deus que se manifesta em tudo aquilo que Ele criou. O ser humano começa a inventar a sua sabedoria. O ser humano começa a se fechar no seu pouco conhecimento e numa atitude arrogante, despreza os ensinamentos de Deus através, como já dissemos,
dos acontecimentos da sua criação, nós também fazemos isso até mesmo quando nós nos fechamos aquilo que Deus vai nos revelando através do nosso organismo, que também é uma fonte de sabedoria para nós aprendermos. Então, tudo aquilo que a natureza vai nos mostrando, vai nos indicando, nos torna sábios. E há um grande perigo quando o ser humano, um tanto arrogante, prepotente, se fixa naquilo que simplesmente ele produz, naquilo que ele inventa, até mesmo com uma certa criatividade, que nós diríamos que é a cultura. Porém, a cultura, ela não pode ser dissociada da natureza. O ser humano não pode inventar algo simplesmente com uma expressão da sua cultura, daquilo que ele cultiva, desprezando a natureza, as suas leis que foram criadas por Deus. Então, se nós vivemos até muitos desequilíbrios nos vários campos, certamente a origem de tudo isso está no desrespeito àquilo que é a fonte da sabedoria, que é aquilo que Deus criou. Então, portanto, essa atitude do rei Salomão deve ser para nós uma referência. Isto é, nós aprendermos constantemente e aprendermos da palavra de Deus e termos a humildade de até corrigir a nossa presunção, a nossa prepotência de pensar que já sabemos tudo. O Evangelho também nos coloca nesta mesma linha, de reconhecer que de fato a participação no reino dos céus, que é um modo de dizer a soberania de Deus, Deus que reina sobre nós e portanto nos conduz à felicidade, porque é isso que Ele quer para nós, que sejamos felizes, não apenas que tenhamos algumas satisfações momentâneas, mas que de fato alcancemos a realização, a felicidade, que já aqui na terra podemos vislumbrar, mas que se realizará de forma plena, completa na eternidade. E esse caminho para crescermos na sabedoria, Jesus nos ensina através dessas 3 parábolas, que são atitudes também. A primeira parábola, Jesus diz, é sempre a comparação com o reino dos céus. Um homem que encontra um tesouro. Encontrar pode representar para nós uma experiência de descobrir que as coisas fundamentais da nossa vida, elas não são frutos simplesmente de um esforço nosso. As coisas fundamentais da nossa vida, elas nos são dadas gratuitamente. Por exemplo, a nossa vida. E por isso o grande desafio de nós chegarmos a essa consciência de que a nossa vida é um grande tesouro que Deus nos deu e que nós precisamos encontrar. Há muitas pessoas desencontradas e por isso desperdiçam este tesouro e por isso estragam esse tesouro. Então, essa é a primeira atitude
diante dessa nossa busca pelo reino de Deus, reconhecermos que Ele já nos dá e que precisamos ter atenção. Se esse homem não tivesse atenção, certamente não teria encontrado. Mas ali no seu trabalho, ali ele encontrou. Mas encontrou porque ele foi permitido encontrar, porque existia. Então nós não estamos procurando algo com a pergunta: será que existe? Não. Existe, mas nos é dado gratuitamente. A segunda atitude de quem busca de fato a felicidade é desse comprador de pérolas. Agora é um outro aspecto. O primeiro é a gratuidade do reino que se deixa encontrar. A segunda atitude é a responsabilidade de buscar. Então, por exemplo, a vida nos foi dada como um grande presente, como um tesouro, e que nós vamos descobrindo, à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, né, como Salomão, que reconhece um adolescente, mas ele quer crescer, tornar-se adulto. Então nós vamos ali descobrindo esse tesouro, mas à medida que nós vamos descobrindo, nós também vamos procurando. Então, uma ilusão, se alguém pensasse, porque nasceu, já está tudo feito, já está tudo pronto. Não, o tesouro foi encontrado, mas nós precisamos ir construindo também a nossa vida. Então essa atitude de responsabilidade de quem vai buscar, de quem procura. Não é? Às vezes, infelizmente, na nossa sociedade hoje, as pessoas vão se acomodando e ficam a sua vida num ciclo fechado. Acorda, come, descansa, come, dorme. Infelizmente, até mesmo entre adolescentes que deveriam ter essa energia, essa disposição, mas estão estagnados. Então vivem vegetando. Não tem o impulso, a determinação, a coragem desse que procura pérolas preciosas. E se acostumam, então perdem muito. E a terceira atitude, esta parábola que Jesus conta, que o reino dos céus é como os pescadores que lançam as redes ao mar, e quando juntam as redes vem de tudo. Vem espécie de peixes, qualidades de peixes, bons, ruins. E o que é que eles fazem? Eles separam. O que não presta vai fora e recolhe os peixes bons. Assim também deve ser a nossa atitude, que nós chamamos a atitude de quem tem a sabedoria para discernir o que vale a pena recolher e o que não vale a pena conservar. Isso também é um grande desafio para todos nós, que às vezes vamos juntando muita coisa que não presta para a nossa vida, desde pensamentos, palavras, atitudes. Então, diante desse grande desafio de crescer na sabedoria, porque é a sabedoria que vai nos conduzindo para a verdadeira felicidade, nós deveríamos nos perguntar: como é que nós estamos fazendo o discernimento da nossa vida? Há muita coisa que nós recolhemos nas nossas redes. O que é que nós estamos fazendo? Será que tudo aquilo que nós estamos juntando está nos ajudando para que nos tornemos sempre mais sábios diante de Deus? E o sábio diante de Deus é aquele que acolhe
o ensinamento de Deus. É aquele que se deixa conduzir pela palavra de Deus. Então peçamos ao Senhor esta graça de instruídos, orientados, iluminados pela sabedoria do Evangelho, crescermos nessas atitudes, na atitude de reconhecer a grandiosidade, generosidade e gratuidade de Deus e, portanto, ter humildade de acolher. Crescermos na atitude de quem sabe quanto vale a vida e, por isso, reconhece que há pérolas na vida que precisam ser recolhidas e que muitas vezes exigem de nós também a capacidade de nos desfazer de algumas coisas. Tanto o agricultor como o que compra pérolas, eles vendem tudo para comprar o campo, para comprar a pérola. E por fim, esse discernimento. Não é? Há muita desatenção. Às vezes as pessoas vão juntando muita coisa na vida que não serve para nada. Então é preciso ter discernimento, porque será de fato um sinal de que estamos crescendo na sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.